Começa aqui mais um Floripa em Foco especial dentro do Grito dos Excluídos, da Semana da Pátria 2017. E a gente vai falar agora da nossa soberania energética, de manter a produção da energia elétrica nas mãos públicas. Para explicar direito esse rolo, conosco no estúdio, o atual coordenador-geral do Sinergia, o nosso amigo Carlos Alberto de Souza. Bem-vindo, Carlinhos. Muito obrigado. Nosso Sinergia, é um grande prazer estar de volta nessa casa, que é a casa do povo, né? Então, acho que então, muita satisfação estar aqui. É a casa do povo, onde o povo vê e ouve coisas que não ouve nos outros meios de comunicação. É bom que se... Com certeza. Né? Porque, bom, enfim, você vai entender conforme andar a nossa conversa com o Carlinhos e também com o Tiago Bittencourt Vergara. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, Silvio. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse importante tema, que é a possibilidade de aumento das tarifas de energia para toda a nossa população, para a nossa sociedade. Então a gente vai estar debatendo aqui esse assunto e tentar explicar de forma clara e precisa para a sociedade o que pode acontecer com esse aumento da tarifa de energia. Certo. Mas para começar, você é trabalhador da... Eletrosul. Da Eletrosul, aqui de Santa Catarina. Vocês dois são da Eletrosul. E você está no Sinergia pela primeira gestão, Tiago? Isso, já faz uns 7 meses, né, que nós começamos essa segunda gestão. Parabéns. Estamos aí tentando ajudar, né, tanto os trabalhadores quanto a sociedade a compreender como é que funciona essa coisa da energia elétrica, né, e quão fundamental ela é para a nossa vida. Certo. A energia elétrica produzida no Brasil é a das mais baratas para se produzir, não é não? É, exatamente, Silvio. No Brasil, é meio contraditório, né? No Brasil, apesar de nós termos cerca de 80% da produção de fonte hidráulica, que é a fonte de menor custo de produção, nós no Brasil somos a quinta nação com maior tarifa de energia que a sociedade paga. A quinta mais cara do mundo? Quinta mais cara do mundo, comparado com países que têm sua produção de maior fontes de termoelétricas, que o custo de produção é muito mais caro. Energia atômica, às vezes. E quando o governo transformou a energia em commodities, ela passou a ser tarifada a nível mundial. E é claro, então nós temos uma produção barata, mas só que o preço que o consumidor paga o preço regulado pelo um preço internacional. Um preço internacional. E corremos o risco de ficar mais caro ainda? Exatamente. Então, acho que a Eletrosul já teve um processo de privatização na década de 90, né? E logo em seguida teve aumentos significativos na tarifa de energia elétrica, né? Então, o papel das empresas públicas nesse cenário, onde que participa dos leilões de energia, ele força com que as empresas privadas, para ganhar aquele empreendimento, ele tenha que ofertar um preço menor, porque tem a empresa pública que está lá ofertando sempre um preço menor, um preço justo, baseado no seu custo de produção e o seu custo de manutenção e operação. Então, tem um papel diferenciado que a empresa privada ele está sempre em ganância do lucro. Quanto mais lucro, né? Mais lucro, sempre aquela busca de mais lucro, né? E a empresa pública não, ela tem um papel, cumprir o seu papel fundamental, que é levar a energia elétrica ao máximo de cidadãos desse país, né? Mesmo no interior, onde o custo de levar é mais alto do que na cidade, né? Uma empresa pública faz isso. Exatamente. Por exemplo, o que seria do projeto Luz para Todos? Por exemplo, se não tivesse as empresas públicas, como a Eletrosul, que participou do programa Luz para Todos, do governo federal, né? Que ele levou para mais de 3,2 milhões de residências, tá, desse país, onde não tinha energia elétrica. Mais de 2 milhões de residências. Foi cerca de 3,2 milhões de residências que foram atendidas pelo projeto Luz para Todos. E isso foram executados pelas empresas públicas, porque são longos investimentos, longas linhas de transmissão para atender aquelas comunidades que estão isoladas. Pequeninhas. Exatamente. De pouco lucro. Exatamente. Mas o lucro social não dá para mensurar. É imensurável, Silvio. Porque tem essa questão realmente de a gente manter as famílias na área rural. Então, é um incentivo realmente levar energia lá para manter essas famílias na área rural produzindo alimento para o povo que está na cidade, né? Então, tem um papel fundamental, né?
E Tiago, o que o governo federal de plantão está querendo fazer com o nosso sistema elétrico, Tiago? Então, através da Lei 10.848 de 2004, que foi sancionada inclusive pelo presidente Lula. E quem fez foi o nosso, então, deputado Mauro Passos, que já foi diretor do Sinergia, vereador aqui em Florianópolis, íntegro e libado. Exatamente. Então, essa lei foi sancionada em 2004 pelo então presidente Lula, e ela é baseada em 3 eixos. O primeiro eixo é a universalização, ou seja, todas as pessoas vão ter acesso à energia elétrica. Então, não só quem está na cidade vai ter acesso. Que era o que o Carlinhos estava dizendo há pouco. A pessoa lá do campo vai ter acesso à energia elétrica, a pessoa lá do interior da Amazônia, enfim, áreas onde não é tão vantajoso para as empresas privadas levarem energia elétrica. As empresas públicas, por lei, levam. Elas levam por lei, né? Então, a universalização garante isso. A modicidade tarifária, né, que é o segundo pilar, ele garante um menor custo de geração e de transmissão. Então, através dos leilões que são realizados, se oferece o menor custo, embora ainda seja alto no nosso país, né? E o terceiro pilar é a garantia de fornecimento, ou seja, vai ter para todo mundo, vai ser o mais baixo preço possível e quando precisar vai ter. Então, se você ligar acender a sua lâmpada lá na sua casa, vai ter, não vai estar faltando energia. Quer implantar uma indústria, vai ter fornecimento. O que o governo de plantão quer fazer? Ele quer acabar com os 3 pilares. Ele quer, no lugar, por exemplo, da universalização, ele acaba com os subsídios, que é o que garante que a cooperativa, Carlinhos, forneça energia lá para os lugares mais longínquos, né, do nosso país. Então, vai ser inviável que a cooperativa não só leve energia, conforme o Carlinhos falou, foi erradicado aqui na região sul a falta de energia no interior, mas que mantenha o sistema funcionando. Então, manutenção, né, Tiago? Isso. Sem subsídio, as cooperativas ficam muito prejudicadas, inclusive podendo falir. A energia a baixo custo, né, com subsídios que são fornecidos para as distribuidoras, também acaba. Ou seja, você pode aumentar a inadimplência, você pode aumentar uma série de riscos para que as pessoas percam o acesso à energia. Ou seja, a universalização vai para o vinagre. O segundo eixo, que é a modicidade tarifária, ele é substituído por livre mercado. O governo pretende substituir? Pretende substituir, porque nós vamos fazer luta e nós vamos virar esse jogo aí. Tem o grito dos excluídos para defender o nosso sistema elétrico. A gente entende que é um governo frágil e que, pela fragilidade que tem e pela luta que precisa ser realizada, por isso a importância de a gente estar aqui conversando com a comunidade e tentando informar, chamando para a nossa luta, que é uma luta não só dos trabalhadores do Eletrosul, mas de toda a sociedade. De todo mundo que paga a tarifa de luz. Né? Mas então, voltando à modicidade tarifária, você leva o preço para que o mercado decida, não é mais regulado pelo governo. Então você tem algumas empresas de energia elétrica, né, do setor público que tem energia a R$11 o megawatt ou R$60 o megawatt. Eles compram ou vendem a R$11? Vendem a R$11. Vendem para as cooperativas que você citou, para a Celesc. No Mercado Livre está 250. Ou seja, 4, 5, 6 vezes mais do que as empresas do setor público. Né? Então, obviamente, ocorre um aumento imediato no preço da tarifa, né? Porque elas são liberadas para que essa tarifa a 11 e a 60 seja comercializada a R$250. O governo tem feito propaganda por aí que a energia vai subir 16%. Eu não acredito nisso. Numa tacada só. 16 é pouco ainda, Tiago? 16 é pouco, né? Porque você imagina que se isso vai subir de 11 para 250, né? Você pode ter um aumento aí de 100, 200, 300, e sem controle do Estado, você pode ter um aumento aí até de 500% no preço da energia. O mercado é que... A sede de lucro é que vai Então, só para fazer uma continha rápida para a pessoa entender, quem paga aí 60, 100 reais de energia, pode vir a pagar 300 ou 600 reais de energia, né? E aí, como o preço é controlado pelo mercado, é o tanto que a pessoa consegue pagar. Né? Vai reduzir o que não pode. Isso. Como não é mais garantido a universalização e o fornecimento de energia,
pode cortar o seu fornecimento e você acabar, inclusive, se não tem condição de pagar esse absurdo, ficando sem. Ficar no escuro. Então o governo de plantão quer mexer nesses 3 pilares, que é a universalização da energia, tarifa acessível e garantia de fornecimento. Ele quer atacar nos 3 pilares. Acho que, Silvio, a sociedade, né, que está nos assistindo aí, eu acho que tem que despertar porque o governo federal, quando quer implantar um seu projeto, ele joga as informações geralmente distorcidas para a sociedade, para não ter uma reação da sociedade. Tá? Então, o que geralmente diz que as empresas públicas são ineficientes, né? E então, em cima com esse discurso, acaba amortizando a reação da sociedade. E não é verdade. A Eletrosul é uma empresa super eficiente, tá? Ela tem um número baixo de trabalhadores. A Eletrosul atua no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, levando energia para todos esses brasileiros, e geralmente forçando o preço para ser um preço mais acessível para a sociedade. Né? E com políticas públicas voltadas para a preservação do meio ambiente, tá? Nós damos exemplo aqui como foi a interligação que a Eletrosul construiu no sul da ilha, pelo Ribeirão da Ilha, um cabo subterrâneo que liga a subestação de Biguaçu a subestação de Desterro no sul da ilha, aonde trouxe energia para a ilha de Florianópolis para evitar que Florianópolis acontecesse mais um apagão daquela época. 3 dias no escuro, vocês não queiram saber o que é. Viu? Exatamente. Aquele apagão, por exemplo, teve uma força-tarefa da Eletrosul tremenda. A Eletrosul estava lá ajudando a Celesc a recompor. Dia e noite, né? Dia e noite. Profissionais, colocou os profisais, materiais à disposição e tal, para que fosse o mais rápido possível restabelecer a situação. Então é isso que a sociedade tem que ver. A Eletrosul se disponibilizou a ajudar, a Eletrosul, Copel do Paraná se disponibilizou, a Celesc a recompor o sistema na ilha, aonde que foi construída uma linha provisória em tempo recorde. É porque é empresa pública. Se fosse empresa privada, jamais ia deslocar todo o seu efetivo para atender uma demanda da sociedade daquele jeito que foi, né? Então, a empresa pública é voltada para isso, geralmente preocupado em o bem-estar da sociedade. Bem-estar social, exatamente. Né? Não é só lucro pelo lucro. Exatamente. E você comentava que a Eletrosul havia ganhou prêmios até de eficiência. A Eletrosul tem já mais de uma década, ela tem uma eficiência na continuidade de fornecimento de energia para a sociedade. Esse índice é sempre na casa de 99%. Uau. Chegando a quase 99,8%, 99,7%, 99,5%, varia um pouquinho. É difícil mas não abaixa de 99%. Só a aviação ganha. Exatamente. Então, todo o tempo que você tem de energia, que você usufrui da energia, você tem 99% dessa energia fornecida pela Eletrosul disponível na tua residência. Então, ela é eficiente, sim, muito eficiente. Ela não dá prejuízo? Não dá prejuízo, não, muito pelo contrário. Ela geralmente tem dado lucro, tá? Agora, claro, em função das políticas do governo, acaba às vezes tendo ano que não tem um lucro tão acentuado como uma empresa privada. Né? Mas tem que ter lucro social, não lucro econômico. Dando para investir e se expandir. Só para ter uma ideia, nessa interligação da ilha de Florianópolis, todas as linhas que foram construídas nas matas, que cortaram o Ribeirão da ilha, foram todo transportado material de helicóptero, para evitar desmatamento. Então, toda essa preocupação. O material elétrico foi levado de helicóptero. Exatamente. Concreto para a construção da base, das torres, foram tudo de um pouco mais caro do que abrir uma estrada e botar um caminhão. Exatamente, claro, só para evitar o desmatamento da região. Né? Será que uma empresa privada que visa lucro vai ter esse cuidado com o meio ambiente? Não tem, né, Silvio? A gente vê a questão da Samarco, né? Na Rio Doce lá, né? Olha só o crime ambiental que foi cometido lá. Que até hoje foi privatizada a Vale do Rio Doce, né? Uma grande riqueza que estava na mão do Brasil para a soberania, né? Dos minérios e tudo, e foi entregue para uma empresa privada e que não cuidou do meio ambiente como deveria, exatamente. Uma barragem estava condenada, né? Já condenada, e eles não fizeram nenhuma medida preventiva, né? E ficou a sociedade refém daquele crime ambiental, né? Tiago, e quanto vale mais ou menos a Eletrosul hoje? Tem esse número? A Eletrosul de 2002 a 2015, ela cresce de um patrimônio de 2,2 bilhões
para 17 bilhões de reais. De 2002 a 2015, em 13 anos, ela subiu de quanto? 2,2 bilhões para 17 bilhões. Uau! Então, isso é o resultado do investimento que foi feito através dos programas de aceleração do crescimento, né? Porque, veja bem, Silvio, se o país quer crescer, e me parece que existe esse anseio para o crescimento do país, a energia elétrica precisa ir na frente, ou seja, ela precisa crescer primeiro. Então, se não houver investimento na área de energia elétrica, não é possível que o país cresça. Então, nós crescemos de 2002 a 2015 de 2,2 para 17 bilhões de reais no patrimônio da empresa, né? Também tivemos um crescimento no faturamento de 380 bilhões para 1,7 bilhões de reais. Nesse mesmo período? Isso anual. Você tinha um faturamento de 380 milhões por ano em 2002. Em 2015 você está com um faturamento de 1,7 bilhões de reais. Ou seja, isso demonstra o crescimento, a eficiência, né, e a viabilidade desse modelo como para a nossa sociedade, né? Ou seja, é uma falácia dizer que as empresas do setor elétrico, seja Eletrobras, seja Eletrosul, são ineficientes ou não têm sustentabilidade ou não oferecem um serviço de qualidade. Basta estar que você chega em qualquer lugar aí, bota o celular para carregar e não tem ninguém reclamando porque a energia custa um valor que a pessoa pode pagar. Então ninguém te reclama porque você está carregando o celular ou porque você está aquecendo uma água com aquele elétrico e tudo mais. O rabo quente, que gasta uma energia. Não se faz reclamação em função disso. Agora, se o preço da energia vier a aumentar em função da privatização, ninguém vai mais deixar você carregar a qualidade de vida da população. Você vai ter que reduzir o tempo de banho, você vai ter que desligar a net porque tem que usar o dinheiro para pagar a luz. Ar-condicionado, então. O ar-condicionado vai ter que dar uma abridinha na janela ou voltar a usar o ventilador, que era o que a gente fazia lá na década de 80 e 90, né? Então, é isso que a gente precisa perceber como retrocesso nessa questão da privatização, se a gente não conseguir reverter esse processo. Em outros países, energia elétrica, petróleo, água, isso aí é estratégico. Eles não é o Estado que controla e fim de papo, não? É meio contraditório, né? Por exemplo, tem os grandes capitalistas vêm para o Brasil, na América Latina e outros países que estão em desenvolvimento, dizendo que tem que privatizar. Mas os Estados Unidos, por exemplo, ele tem cerca de 70% das usinas são do governo, sendo que 20% das usinas estão sob controle do Exército. Uau. Entendeu? Porque é estratégico. É estratégico, a questão da soberania. Porque entendeu? assim, nós temos a questão da água envolvida. Então, por exemplo, uma barragem... Controle dos rios, né? Uma barragem de uma usina hidrelétrica, ela regula o nível dos rios. Então, tem uma questão ambiental, tem uma questão de controle da própria água, né? E tem um outro fator também, Carlinhos, que a gente precisa colocar aqui, que é a questão dos cabos de fibra ótica que estão instalados dentro dos cabos de transmissão. Os cabos de transmissão, esses imensos, têm uma fibra ótica no meio dele. No meio dele. Hoje nós temos em torno de 7 anéis ópticos pelo país. Anéis? Né? 7 redes de fibra ótica dentro de cabos no país, Tiago. No país. Essas fibras estão instaladas todas dentro dos cabos e isso vai de lambuja. Vai de brinde. Eu não sabia que tem fibra ótica no meio dos cabos. No processo de privatização. Então você perde soberania energética das águas, de controle das águas e da comunicação, que é filé hoje dentro do mercado, né? Então assim, todos os bens que são hoje públicos, que podem trazer benefícios para a sociedade, seja a internet, seja uma energia que seja possível pagar, né? E a questão da água também é entregue de mão beijada para quem a gente não sabe inclusive como que vai cuidar. Eu lembro que quando teve a discussão no governo Fernando Henrique da privatização da Vale do Rio Doce, o preço a que foi vendida a Vale do Rio Doce mal equivalia ao que ela tinha no almoxarifado dela. É verdade isso?
É verdade. Pode ser, não duvido, pode ser. Desconheço do número, mas... Fora os minerais que ainda podia explorar. Isso. E a gente sabe como que eles cuidaram lá da questão do Rio Mariana, né? Da Samarco, que estourou a barragem e tudo. Havia, inclusive, uma cobrança de multa em cima. Hoje, ninguém se fala mais em multa, muito menos da recuperação do rio, né? Então, o pessoal que é ambientalista, aí, que está ligado na questão da Amazônia, que quase foi entregue aí também há poucos dias, está muito ligado nessas questões de meio ambiente. Certo, a gente está quase no final do nosso bate-papo. O Carlinhos, antes da gente entrar no ar, estava comentando a questão das cooperativas. Aqui na região da Grande Florianópolis, há pequenos municípios que, para dar conta do fornecimento, montaram eles próprios, os moradores montaram cooperativas que compram energia da Celesc subsidiada. Exatamente. Tem uma ajuda do governo e isso corre o risco de acabar se vendendo. Então a gente está numa era aí, um momento, eu acho que digamos que uma crise, né, política no país, uma crise moral e de ataques por todos os lados, né? Então essas cooperativas estão sendo fragilizadas com as políticas do governo federal de corte de subsídio, que elas compram a energia da Celesc, aqui no nosso caso, que é a cooperativa Cerege, né? A sede fica localizada ali em Biguaçu, e eles atendem as regiões remotas de Angelina, Major Gersino, Leoberto Leal, Rancho Queimado, Águas Mornas, Anitápolis também acho que pega. Então são locais remotos, de difíceis acessos, onde que tem que construir linha de distribuições longas para atender esses pequenos moradores, produtores rurais que estão nessa região. Então o governo está retirando o subsídio da cooperativa, né? Perdeu 25% e vai perder mais 25% agora em setembro na revisão tarifária da ANEEL. Vai ter uma revisão tarifária agora em setembro? E eles devem perder mais 25%. Sendo que um novo modelo, se implantado, acaba com o subsídio. Então não é nem 25%, é total, acaba o subsídio. Né? E corre-se o risco de ter que comprar a energia para distribuir. Hoje se compra no máximo a R$60, pode vir a R$250. Isso, essa energia são percentuais, né? A R$11 você tem, por exemplo, de 10% a 15%, dependendo da hidrologia, né? Ou seja, da quantidade de água disponível para gerar energia, né? Então não é toda a energia que está a 11, também não é toda a energia que está a R$60. Dependendo de quanto consegue produzir aquela usina, vai de 11 a 60 o preço que ela pode vender. De 11 a R$60. Então você, por exemplo, tem 15% a 11, 20% a R$60. Essa energia passa a ser controlada pelo mercado, ou seja, ela vai de 11 ou 60 para 250, que é o preço que está hoje. Se você verificar no mercado de energia hoje, a energia mercado aberto, R$250 o megawatt. Isso. O megawatt é bastante, não é? Eu não tenho noção do que seja. Então, Silvio, o recado que a gente quer dar aqui, né, para a sociedade que está nos assistindo, né, que a Eletrosul é uma empresa pública do governo federal, né, subsidiária do sistema Eletrobras, né, que realmente tem o compromisso de gerar energia, transmitir, entregar para as distribuidoras uma energia com qualidade, né, e preocupada com o meio ambiente nas regiões onde ela atua, né, e preocupada também com a tarifa sendo acessível para a sociedade, né? Então, a Eletrosul é uma empresa compromissada com a sociedade, com o desenvolvimento da sociedade, né? Tanto que ela também tem vários projetos sociais, o Casa Aberta, onde que abriu as suas instalações para receber as crianças dos colégios, para ensinar o que é energia elétrica, entendeu? As crianças ficam lá, tem uma aula de uma forma bem lúdica, né? Para as crianças compreenderem a importância da energia elétrica, né? E vários projetos sociais onde a Eletrosul recebeu o prêmio, né? Então é isso, a Eletrosul somos todos nós, né? Que estamos em defesa dela, né? Onde ela tem um compromisso com a população, né? E que se realmente for privatizada, só a sociedade vai ser que mais vai perder, né? Porque certamente o custo da energia elétrica disponível na nossa residência vai ser muito alto, né? Se o governo de plantão botar fora
o nosso sistema elétrico. Então, nós estamos fazendo aí todo esse papel, nós do Sinergia, de enfrentamento. Nós estamos buscando parlamentares para buscar a defesa dessas empresas, né? Teve uma audiência pública na Câmara dos Deputados Federais em Brasília, onde a outra nossa companheira, a Ceci, teve semana passada lá, fazendo um debate com os deputados, alertando do papel importante que tem as empresas do sistema Eletrobras, né? Está tendo um movimento em defesa do nosso sistema. Exatamente, um movimento nacional do sistema Eletrobras, bem intenso de reação contra tudo isso. É a camiseta que você está usando. É essa camiseta, né? Que eu estou realmente aqui. Pra gente, ó. Esse material a gente vai estar colando aí pela cidade, então o pessoal fique ligado nesse material, já sabe o que se trata, né? Que é a defesa do setor elétrico como estratégico. Pois é. E a gente está na Semana da Pátria, está acontecendo o Grito dos Excluídos. A gente corre o risco de ficar excluído de ter energia elétrica? Exatamente, ou seja, as comunidades que mais precisam e que mais precisam dos subsídios e que os preços sejam controlados pelo Estado, podem ficar sem esse benefício da utilização da energia elétrica, mas como a gente conversou, também a internet, também a questão da água, que já é difícil nas comunidades e tal. Então a gente tem vários riscos, vamos dizer assim, escondidos em um, que é a questão da energia elétrica. A gente quer, inclusive, Silvio, convidar as pessoas que estejam engajadas, né, nessa luta e que tenham se sensibilizado por essa luta, a participar do Grito dos Excluídos, que vai acontecer ali no Montserrat, na Caixa d'Água. Então, a partir das 9 da manhã, a gente vai socializar lá um café. Do dia 7 de setembro. Isso, vai ter um café comunitário, depois vai ter atividades culturais, né? A gente vai conversar e panfletar também sobre a questão da energia elétrica, e vai ser um momento muito bacana de convívio em comunidade, de aproximação, saber também o que está acontecendo em relação à violência que está acontecendo aí nas comunidades, né? Já conversamos Então a Frente Brasil Popular se une ao Grito dos Excluídos, né, fazendo essa atividade lá no Montserrat. Tem um outro dado também que é preocupante, que nós, dirigentes sindicais, nos preocupamos bastante, a questão da segurança, né? Nas empresas privadas, no setor elétrico, os acidentes que acontecem geralmente é fatal. Tá? Então, o índice de acidente envolvendo empresas privadas, entre cada 10 acidentes fatais, 8 são em empresas privadas. Uau! Então, por quê? São subqualificados, exatamente. Então, as empresas, para aumentar a sua margem de lucro, diminuem até em treinamento, tá? Não preparam o trabalhador adequadamente para ele dar manutenção no sistema elétrico, ao qual a gente dá manutenção, a Eletrosul dá manutenção do sistema elétrico sem desligar as linhas de transmissão, que é o serviço ao potencial. Tem toda uma técnica, todo um treinamento para preparar esse trabalhador para dar esse tipo de manutenção. E equipamentos também de qualidade. Só que tem custos. E as empresas geralmente querem optar pelo menor custo, né? E a questão do emprego também, né? O governo federal diz que a nação de quem tem que gerar empregos, e esse processo de privatização que a gente tem em referência, ele é totalmente contraditório na linha que o governo diz que quer gerar emprego. Porque na Eletrosul, quando foi privatizada, foi cindida em 1997, a parte da Gerasul, que comprou as usinas da Eletrosul, tá? Em 1997 tinha 1.288 trabalhadores. Em 99 já caiu para 1.023 trabalhadores. Ou seja, a Gerasul, que depois passou para Tractebel e hoje Engie, ela demitiu 265 trabalhadores. Só na compra. Exatamente. Logo após a compra das usinas da Eletrosul. Ou seja, por que demitiu? Porque tinha excesso de trabalhador? Não. É porque eles buscam o seguinte, que o trabalhador ele tem que se virar por 10. Aquele discurso, né? Nos Estados Unidos você segura o lanche com a mão direita e opera a máquina com a mão esquerda. Então esse é o discurso da iniciativa privada. Então é isso que a gente condena, porque é uma atividade de risco e tem que ter muito foco no trabalho. E treinamento, capacitação. Então, isso... Quer dizer que a cada 10 acidentes fatais com eletricidade, 8 com empresas terceirizadas, principalmente as terceirizadas, subempregos. Olha, de 10 para 8 é questão de se pensar. Coisa, né? E isso resta então, né? Dar o recado para o telespectador internauta que fique atento, porque estão passando a mão no Brasil, né? Exatamente. Estão passando a mão no Brasil. É uma doação praticamente, porque mais um dado, né? 370 bilhões de investimentos
se estima que tenha sido realizado, né, pelo governo, no sistema elétrico. No sistema elétrico, e eles estão estimando vender por 20. Uau. Então a gente não está falando só nem de investimento preço, foi 300 milhões e querem vender por 20 300 bilhões. bilhões. Você está investir. entregando por 20, ou seja, nós não estamos nem falando numa venda justa, a gente está falando de uma venda estimada aí, né? É a entrega do patrimônio para o capital internacional. Entendeu? Já ouvi falar de que esse governo está de costas para o Brasil e olhando para a elite internacional. Exatamente. E parece que se confirma, né? Isso acontece em todas as áreas. Aconteceu com a PEC, a chamada PEC da morte, depois aconteceu com a reforma Trabalhista, que a reforma nós da chamamos de Previdência. desmonte trabalhista, porque foi um desmonte, as pessoas vão começar a sentir, né? E agora um ataque frontal ao sistema elétrico, mas nós estamos preparados, nós vamos resistir e não vamos deixar passar isso. Está feito o convite. E quem quer entrar em contato com vocês pode entrar na página do Sinergia. Sim. Sinergia.org.br. Exatamente. Lá Telefone encontra 38 79 3011. 38 79 30 11. DDD 048. Aqui da região da Grande Florianópolis. Ou, se gosta de caminhar, vá até a rua Lacerda Coutinho, 149. Isso. Viu? Não esqueci, não. Né? Lacerda Coutinho, 149, Chácara de Espanha, que Chácara de Espanha agora é centro de Florianópolis. Né? Isso aí. Parabéns, meninos. Parabéns, né, por dedicar a vida aí a essa batalha árdua, né? E para levar consciência, né, do que está acontecendo para o telespectador e internauta. Né? Parabéns mesmo. É um prazer estar aqui e a gente está sempre à disposição para tirar as dúvidas e conversar sobre esses temas que são tão relevantes aí para a nossa sociedade. Muito Isso bem. aí. Concorda, Carlinhos? Concordo plenamente. Eu acho que é isso. A gente tem que ser um agente que tem um elo junto com a sociedade, né? Então a gente tem as informações, a gente tem que trazer a informação, porque a informação que está chegando nas nossas casas via televisiva é muito distorcida, né? Totalmente então distorcida. a gente está procurando estudar um pouquinho, se mover com movimentos sociais e para trazer um pouco da realidade que acontece no nosso país, né? Parece contraditório, mas eu vou sugerir novamente ao telespectador: não assista telejornais. Não assista. Principalmente esses das televisões abertas. Sim. Eu não sei onde eles arranjam tanta notícia ruim e negativa. E tem muitas mídias sociais aí com informações muito ricas, né? Tem a TV Floripa com bons documentários, Pessoal boas faz um trabalho informações. sério, né? Não assista a televisão, cara. É lucro para você, é menos lixo na sua cabeça. Conversamos aqui com o Carlos Alberto de Souza, coordenador geral do Sinergia, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Eletricidade aqui na região da Grande Florianópolis, e conversamos também com o Tiago Bittencourt Vergara, diretor do Sinergia. O Tiago é formado em eletromecânica e o Carlinhos em eletrotécnica, né? Então falam com propriedade, né? Obrigado a você pela audiência. Reveja o bate-papo com o Tiago e o Carlinhos daqui a pouco a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.